eu queria comentar sobre uma manifestação do turismo, que até eu fui provocado pelos meus estudantes para poder conversar com eles, e muitos ali ainda sinalizando como uma criação de um segmento de mercado, e que a gente tem, né, na grande mídia, diversos veículos de comunicação também insistindo como um segmento de mercado que é o turismo de vacina. Bom, para pensar nessa temática do turismo de vacina, eu parto do pressuposto de um segmento que já perdura, né, uma tipologia de turismo que já perdura aí por um bom tempo, né, e se consolida bastante no início do século XX, que é o turismo de saúde. O turismo de saúde, ele se compreende, né, a gente consegue compreendê-lo como viagens para cidades balneárias, de montanhas, do campo, com águas termais ou mesmo com águas com propriedades medicinais. E as pessoas elas são motivadas a buscar essas localidades, né, e naquele período ainda incentivadas por médicos para o tratamento ou mesmo cura de enfermidades. Podia ser da pele, podia ser reumatismo, podia ser problemas pulmonares, né? E aí então buscando regiões de montanhas, do campo, para ter então um ar ali com mais qualidade. Essa evolução, ela caminhou para os tratamentos mais modernos, né? E aí a gente tem também ali uma configuração que o mercado insiste em chamar de turismo médico. Esse turismo médico, ele pode ser o emprego da tecnologia ou mesmo a utilização de novos fármacos, né? E especialmente nos grandes centros a gente tem muito isso, né? Que é no caso a medicina bastante desenvolvida, os hospitais e tudo mais, e o recebimento, né, desses medicamentos e até mesmo testes, né? Então, geralmente nos grandes centros, nos centros mais ricos, que a gente acaba encontrando esse tipo de perfil. Ou mesmo centros especializados em determinadas cirurgias, né? Então, destacando-se ali por conta até mesmo de ser, né, um centro referência para tratamento de determinada doença e tudo mais. Mas ainda, né, utilizando esse termo turismo médico, a gente também pode utilizar o movimento que parte de pessoas oriundas de países ricos, que acabam viajando, escolhendo países mais em desenvolvimento, mesmo países pobres, porém com uma medicina de qualidade ou que seja possível mesmo ali de ser pago, né? O tratamento e aí equiparando, né, com os países de origem, os países emissores, é realmente muito mais em conta, né? Tem muito mais vantagem. E aí então, buscando tratamentos mais baratos ou mesmo gratuitos, isso acaba acontecendo, acaba movimentando. E a gente sabe que tem também a questão das cirurgias, né? O exemplo dos Estados Unidos, né? Que é muito caro, a medicina é muito cara por lá. E especialmente pensando em cirurgias, então as pessoas acabam recorrendo a outras localidades, né? Então a gente tem fenômenos de diversos países sendo escolhidos ali pelos estadunidenses para buscar, né, esse tratamento, a cirurgia e tudo mais, né? Só para citar um exemplo, seria o movimento dos Estados Unidos para Costa Rica, para fazer uma cirurgia. Aí pensando em outro país caríssimo, a Escócia, né? E aí da Escócia indo à Polônia. Portugal indo à Hungria. Eu até, num passado, em 2009, cheguei a encontrar uma família de portugueses que estavam buscando a Hungria, eles estavam numa viagem que parecia até uma viagem de férias, mas eles estavam em busca de tratamento odontológico, porque era muito mais barato se tratar por lá. E aí então eles faziam esse movimento. Pessoas da Inglaterra acabavam indo para lá para se tratar. E aí a gente pode também citar a questão da estética, porque dentro dessa área médica, a estética e o brasileiro é muito apegado à estética, e aí esse fenômeno de deslocamentos mesmo para centros especializados em cirurgias plásticas. A gente destaca Rio de Janeiro e São Paulo, né, as duas capitais do Sudeste que têm um destaque muito grande, né? O Rio de Janeiro tem toda a fama dessa parte das plásticas por conta do Ivo Pitangui, né? Então que se consagrou um nome consagrado e que atraiu muita gente então para o Rio de Janeiro em busca, né, de um tratamento estético, né, de uma mudança estética no corpo.
E aí, então, diante disso tudo, né, diante disso que eu narrei inicialmente, a gente agora no contexto, né, presente e que se inicia ali final de 2019 e aí explode por todo mundo em 2020, a pandemia Covid-19. E a gente está vivendo um processo muito complexo ainda, né? Brasil ainda vivencia números altíssimos, né? Estamos com uma taxa muito alta de mortalidade, muita gente morrendo ainda, se contaminando demais, e a gente está realmente numa luta pela sobrevivência, né? Diante dessa que é a maior pandemia do século, deste século no caso. Obviamente, né, e voltando um pouquinho no tempo, o medo, a incerteza de vacinação, o negacionismo de muitos por conta da ignorância propagada por fake news, e no caso que são totalmente ali difundidas por meio de aplicativos de trocas de mensagens, áudios, vídeos, né? A própria politização que acabou surgindo, né, e por parte do governo federal, governos estaduais e municipais que também acabaram travando ali, né, esse processo de politização da doença. E nós conseguimos hoje, né, analisar esse histórico de Brasil e como o governo brasileiro e os governos, né, governo federal, estaduais e os municipais, acabaram lidando ali com os primeiros processos e as primeiras dificuldades que tivemos, né? E inicialmente nós vimos os assaltos aos cofres públicos por parte de políticos e pessoas ligadas à área da saúde na compra dos equipamentos, né, de proteções individuais que estavam escassos e de repente começa então um superfaturamento. Políticos ou mesmo pessoas ligadas à área da saúde começaram então a barganhar, começaram a superfaturar ali, né, os valores e aí depois conseguimos descobrir, né, algumas, né, em algumas destinações, em alguns lugares, em alguns municípios, nós conseguimos descobrir esses casos. Depois vieram os respiradores, que estavam, né, escassos, eram poucos, então também o superfaturamento por parte de governos, a questão do oxigênio, né? Então, com o andamento, né, dessa pandemia e o aumento, nós tivemos então diversos cenários. E aí, até que no final do ano passado, quando finalmente, né, o mundo produz vacinas e se iniciam as vacinações, a gente começa a identificar os atrasos e as negligências por parte do governo federal. Então, isso tem relação direta, e a gente agora, com os processos de investigações, a gente vê, né, que foi proposital por conta de tentativas ali de superfaturar, de conseguir ter, né, ali um lucro em cima, um desvio de verba pública em cima dessas comercializações das doses. E também a gente, agora mais recentemente, começa a ver ali, né, senador, políticos envolvidos com o lobby de empresas, né, e incluindo até empresas da área veterinária para a produção. Então vejam o quanto a nossa fragilidade, né, pela condição humana imposta por uma pandemia, acabou gerando tudo isso. Né? Vejam que em um ano e meio nós estamos observando, né, e muitas vezes sendo transmitido ao vivo pela televisão, agora com essas comissões parlamentares de inquérito e tal, que a gente vem observando e tal, e as notícias, e essas sessões estão nos mostrando, né, a partir dessas investigações, o que veio acontecendo, o que está acontecendo no presente momento. E quando finalmente tivermos duas vacinas produzidas no Brasil, uma oriunda da China, que é a Coronavac, e a outra da Inglaterra, mas com produção, né, na Índia, né, partindo então da Universidade de Oxford, na Inglaterra, a AstraZeneca, começam as fake news e as politizações também a partir disso, e em especial vamos destacar do governo do estado de São Paulo com o governo federal. Uma disputa entre políticos, né? E aí aquela corrida por quem vai vacinar primeiro, quem vai iniciar o processo da vacinação. Depois tivemos também a chegada da Pfizer e da Janssen, com uma distribuição mais direcionada para as capitais, e isso fomentou a escolha de vacinas
que partiu inclusive por questões políticas, mais uma vez, ideologia política, a xenofobia, a ignorância provocada, mais uma vez, por fake news. Então, muitos, né, por conta da produção ser chinesa, aí então ficavam questionando, e aí a gente começa a perceber que no turismo, o que já era previsto também, seria o fato das pessoas se deslocarem com a finalidade de se tomar vacinas. E aí começamos a ver ali movimentos, especialmente dos super ricos do Brasil, escolhendo destinos como as Ilhas Maldivas, Israel, aí também outras localidades como Panamá, a Itália com San Marino, até mesmo Cuba, né? Mas Cuba logo nós começamos a ver que também houve uma demora no processo, né? De vacinação por conta do atraso de insumos, já que é um país que sofre um embargo econômico muito grande, então insumos importados também não estavam chegando, isso dificultou o processo da produção e vacinação. Estados Unidos, né, em especial a Califórnia, mas a gente tem no leste Nova York, né, se despontando, vimos inclusive na televisão o prefeito de Nova York falando que os brasileiros estavam com dificuldades de se vacinar, mas que eles poderiam ir até lá, que eles seriam, né, assegurados da vacina, eles seriam vacinados também. Emirados Árabes Unidos, né, com Dubai, que também se despontava, e outros destinos como Rússia, Romênia também. E o que a gente foi notando é turismo totalmente excludente para poucos privilegiados. Então, mais uma vez, o turismo se despontando como uma atividade elitista, excludente. E é assim, eu particularmente, né, essa é a minha opinião, né, a partir do que eu venho narrando, do que eu venho lendo, eu não identifico turismo de vacina como sendo um segmento de mercado. Por mais que ele se configure como uma proposta, que dificilmente é formatado como um pacote, na verdade seria customizado, né, esse pacote para famílias, para pessoas interessadas, eu acredito que esse segmento, né, se é para a gente chamar de segmento de mercado, ele não perdurará, nem com possibilidade de terceira dose. Mesmo porque a gente já tem um avanço da vacinação no nosso país, então isso com certeza já vai modificando, né? Vejo como um fenômeno passageiro, né, criado pelo mercado, né, especialmente porque vivemos nesse sistema capitalista e, obviamente, que o mercado vai se comportar dessa forma, né? Então, tentando ali ganhar um dinheiro em cima, né, de uma condição que nos foi imposta, né, de necessidade para a sobrevivência, né, de ter a vacina para sobreviver. E a gente nota que esse mercado, se é que a gente pode chamar, né, ele acabou também se formando no Brasil por completa negligência de nossos governantes, né, porque o nosso governo colocou milhares de vidas em risco para faturar votos ou mesmo dinheiro. E nisso, quando a gente tem então essa expansão da vacinação no nosso país, a gente vai ver, inclusive, novas vacinas chegando, como eu falei, a gente vai ver um novo fenômeno se formando, né? Que é o fenômeno do sommelier de vacina, que é a escolha do imunizante. Por mais que acabe tendo uma configuração mais de meme na internet, é algo muito sério. É algo muito sério que o indivíduo ele passa a escolher alguns por conta de medo, a partir dos relatos dos efeitos colaterais da vacina, né? E por parte também da ignorância propagada por fake news, pela xenofobia, mais uma vez, quando a gente tem, né, vacinas oriundas da China, da Índia, então as pessoas começam a escolher determinadas vacinas, em especial dos Estados Unidos, porque existe também, né, nesse momento ali da escolha, o desejo de viajar. E aí eu abro aspas, né? Ah, eu quero viajar para a Europa, lá aceita apenas a vacina X. Eu quero viajar para os Estados Unidos e lá só aceita a vacina Y. Então, diante disso, a gente começa a ver nos grandes centros, em especial, porque foram nos grandes centros que nós tivemos a maior variedade de vacinas, né? A gente começa a notar pessoas se articulando para conseguir escolher a marca da sua vacina, do seu imunizante. Isso não é um direito do cidadão.
O direito do cidadão é ter acesso à vacina, independente da marca dela. Mas, infelizmente, a gente vê esse tipo de postura hoje, né? O Rio de Janeiro ainda inova, trazendo ali naquela espécie de artimanha que já existia para a lei seca, né? Que a gente notava ali a existência de contas de Twitter e tal, para poder indicar aonde estavam as blitz, e aí a pessoa, para burlar a blitz, ela recorria a isso para saber onde estava, para mudar. Mesma coisa em São Paulo, a mesma coisa em diversos outros lugares da federação. Eu uso esses dois exemplos porque são exemplos de lugares onde morei, né? E onde moro até hoje, no caso do Rio de Janeiro. Então, eles faziam o quê? Nestes sites, né? Eles indicavam, a pessoa ia de manhã, tomava sua vacina, ela já reportava ao site indicando qual que tinha sido aplicada no posto. E assim, diariamente, as pessoas alimentavam de informações e quem ia se vacinar naquele dia podia escolher, né? Então, podia escolher entre aspas, né, minha gente? Na verdade, eles escolhiam a partir disso. E em São Paulo, as medidas elas foram mais drásticas para acabar com o sommelier de vacina, fazendo com que a pessoa que escolhesse fosse para o final da fila. Né? Então foi criada até uma lei para isso, para tentar então manter uma ordem com relação a esse tipo de postura, o que é algo extremamente importante, para que não sobrem vacinas, para que não exista a rejeição de vacinas. Mas no dia de hoje, exatamente no dia 18 de agosto de 2021, os sommeliers de vacina, eles já podem voltar aos postos da cidade de São Paulo. Por determinação de lei, as 2.167 pessoas que foram para o fim da fila da imunização, por se recusarem a tomar a vacina que tinha no posto, eles passam agora a ter o direito de voltar para serem vacinados, né? Então é uma notícia da CNN Brasil que acaba de ser publicada trazendo esta informação. E vejam, independente dos desejos desse futuro viajante, desse potencial turista, a OMS ela já vem desde o mês de julho deste ano informando e sensibilizando os países para que eles aceitem, né, as pessoas que estejam imunizadas com todas as vacinas que foram aprovadas via OMS, mesmo com aprovação ali, né, como uma medida ainda de segurança, ainda tendo a avaliação, né, sendo aprovada nesse sentido. Então, para aceitar todas. E no Brasil nós temos a AstraZeneca, a Coronavac, a Pfizer e a Janssen. Então, essas quatro, elas foram já aprovadas pela OMS. Então, existe essa possibilidade, sim, da gente poder, então, circular por todos os países que têm, então, que fazem parte, né, que acatam as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Mas assim, o que o brasileiro precisa ficar mais informado, o que ele precisa saber quando ele começar a se colocar num futuro papel de turista, né, e planejar suas viagens, e agora no final do ano com certeza muitos vão querer, a gente tem que levar em consideração, né, olhando para o caso europeu, que existem 3 critérios para o mundo voltar a abrir as portas para turistas do Brasil. Então não basta tomar o imunizante X ou Y e pronto, está garantido. Não é assim que funciona. Então, primeiramente, o Brasil precisa reduzir a taxa de infecções por 1.000 habitantes. Esse número precisa realmente ser reduzido. Precisa ter o controle do surgimento de variantes. Tá? A gente tem a variante que surge em Manaus, a gente tem a variante Delta agora se espalhando pelo território nacional e acelerar, no caso, a vacinação. Então, a aceleração da vacinação é um ponto extremamente importante também. E a gente nota que isso vem acontecendo. Tem algumas regiões mais, outras menos, mas a gente sabe que isso vem acontecendo, né? Isso está realmente se expandindo no Brasil. Então, esses pontos são pontos interessantíssimos e que a gente deve considerar. Então, não é só você se proteger e você estar livre para poder viajar. Né? Então é pensar no coletivo. A pandemia ela veio para mostrar para o ser humano que é apenas, né, trabalhando com o coletivo que a gente vai sobreviver. Então, para poder aprofundar um pouco mais isso, eu cheguei a entrevistar 3 pessoas
que têm perfis diferentes, mas que, de certo modo, se deslocaram por conta da vacina. Primeiramente, eu falo de um estrangeiro que vive no Brasil já em torno ali de 7 anos e meio, né? Ele veio ali em 2014, próximo à Copa. Ele está na faixa de 40 a 45 anos, tem formação superior na área de comunicação, e ele me informou que o motivo da viagem dele foi para tomar a vacina porque ele estava apavorado com relação à situação do Brasil. Ele é australiano, mas ele também tem passaporte dos Estados Unidos, ele tem cidadania. E ele acabou então escolhendo os Estados Unidos no mês de março para viajar para tomar a vacina. Mesmo porque a Austrália ela estava até com um controle com relação à contaminação, aos casos, mas eles estavam atrasados, assim como o Brasil na vacinação. Então ele acabou escolhendo os Estados Unidos, né, para conseguir então ter a imunização. Tomou a vacina de uma única dose, de forma gratuita, né, e aí então ele conseguiu ali, pelo período que ele fez a viagem dele, ele conseguiu se imunizar. A viagem não foi organizada, ele próprio organizou sua viagem, comprou passagem por conta própria, reservou hotel e tudo mais, né? Inclusive, depois de vacinado, ele até circulou seguindo todo o protocolo, todas as medidas, né? Então ele também fez turismo nas localidades que estavam abertas. Como ele não sabia então quanto tempo ainda ia durar pelo Brasil, ele estava em pânico com essa situação do Brasil e por isso ele acabou então indo e viajou sozinho. Não teve nenhum impeditivo para entrar nos Estados Unidos, foi super tranquilo para ele. Mas para retornar para o Brasil, ele sentiu isso, eu estou falando de março de 2021, ele teve que, ali no momento do check-in, ele foi informado que ele deveria preencher um formulário online para poder entrar no país. Então isso ele sentiu e ele ficou muito nervoso porque ele não foi informado anteriormente, ele foi informado no momento do check-in e aí ele teve que fazer do próprio celular, o site teve problemas, não acessava de jeito nenhum, então ele ficou bem nervoso com essa situação, né? E aí para preencher esse cadastro para poder voltar para o Brasil. Ele até falou, né? Abro aspas aqui com relação à fala dele, né? Da forma como ele falou, que ele quase teve um infarto de pânico, né? Pelo pânico que ele passou ali, por não conseguir estar quase no horário do voo. Aí então, para dar continuidade, eu acabei entrevistando um brasileiro que já vive há muitos anos no exterior, na Suíça. Ele é paulistano, de 45 anos mais ou menos, né, na faixa dos 45. Ele é musicista com formação superior. Ele acabou, como a família dele é de São Paulo, os pais são idosos, então ele acabou vindo para o Brasil em novembro de 2020, porque lá também não tinha ainda a previsão da vacinação, não tinha nenhuma informação, ele acabou vindo para cá. E aí, até para ficar próximo, né, aos pais, se precisasse cuidar, então ele poderia ajudar. E aí, então, o mundo inteiro neste período estava exigindo testes e quarentena dos passageiros. E o que chamou muito a atenção dele foi que o Brasil não exigiu nada. Então, eu estou falando de novembro de 2020. E aí, então, ele até afirma que não é de se admirar, porque o Brasil virou um pária sanitário mundial, porque realmente não tinha nenhum protocolo nesse sentido na entrada, então, aqui no Brasil. E durante muito tempo, o Brasil ele figurou, né, ele fez parte ali da lista de países de alto risco para a Suíça, e hoje isso mudou, né? Então, inclusive, pode ser que até esses países já tenham mudado também, mas no dia da entrevista que eu fiz com ele, que foi exatamente durante o processo dele de viagem, ele estava viajando no momento que eu entrevistei, que foi por agora, né, no início desse mês, ele me informou que a Inglaterra, a Índia e o Nepal eram os países que tinham sido vetados naquele momento pela Suíça, e hoje só se consegue subir num voo da Air France indo para a Suíça se você estiver com mais de 28 dias de vacinação, vacinado, com a segunda dose da vacina, ou se for a de dose única, então tendo esse intervalo. E foi o que ele fez, ele conseguiu a de dose única, né? Ele até fala que foi por sorte que ele conseguiu tomar a da Janssen, senão ele nem poderia estar viajando naquele momento. Né? E também o fato dele ser cidadão suíço, isso também contou pontos, ele conseguiu entrar com mais facilidade. E aí, por fim, eu tenho um relato de um brasileiro, capixaba,
natural de Vitória, no Espírito Santo, na faixa de 30, 35 anos. Ele já tem uma formação na área de engenharia da computação, já é doutor na área, e hoje ele é um estudante de medicina. E ele acabou viajando para tomar a vacina também, né? Ele acabou indo de uma região para outra, ele acabou indo para o Rio de Janeiro, porque é a cidade onde ele vive, mas ele estava quarentenando com a família, cuidando da família lá em Vitória, no Espírito Santo, e aí então ele acaba se deslocando para realizar então a sua própria vacinação. E porque também ele acabou se inscrevendo, né, por ser um estudante de medicina, num programa de estágio para auxiliar na vacinação. Então ele teve a preferência nesse sentido, ele conseguiu, e por ter a residência, por estudar no Rio de Janeiro, ele conseguiu então tomar as doses, nem vai viajar para a segunda dose, né? Ele vai acabar ficando então por lá, porque ele já está trabalhando na campanha. Então, é um aluno da área da saúde que teve o direito a se vacinar, viajou sozinho, né? E aí, no caso, ele precisou viajar porque ele só conseguiria se ele fosse para o Rio de Janeiro, né? Comprovando o endereço e tudo mais. Então, só para a gente fechar, né, essa reflexão, nós estamos hoje observando esses movimentos e o turismo, né, mais uma vez ali permeando, seja de uma forma elitista, excludente, como é o caso dessa ideia desse turismo de vacina, que já está com os dias contados, né, como também o fato de pessoas que estão escolhendo imunizantes, pensando em futuras viagens, né, olhando então para os países que aceitam determinadas marcas de vacinas, né? Então vejam que situação nós estamos vivendo no presente momento, né? Num dia que a gente poderia, né, num momento que a gente poderia estar pensando ali, né, na segurança de todos, na manutenção da vida, na sobrevivência, a gente tem esse tipo de situação de pessoas que estão escolhendo, prevendo futuras viagens, né? E agora, com a chegada do final do ano, com certeza muitas pessoas estão se preocupando com as viagens que vão fazer, os lugares que vão conhecer, e por isso que estão preocupados com a vacina, né? Ao invés de se preocupar com o outro, de entender a importância da imunização para barrar a pandemia, né? Mas aí é culpa do turismo? É culpa do turista? É culpa deste modelo de sociedade que temos. É culpa deste ser humano que temos, né? Então a gente precisa exercer mais, né, o altruísmo, mais a preocupação com o outro, né, e entendendo que a pandemia ela acaba mostrando para o ser humano que a gente precisa trabalhar em conjunto, a gente precisa sobreviver na coletividade, porque eu, uma vez imunizado, eu vou reduzindo a situação então ali, né, desta pandemia, até barrar esse vírus. Então a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que realmente trabalhar para que o maior número de pessoas tenham ali a imunização, consigam se vacinar, para a gente acabar com esse vírus, né? Ou pelo menos reduzir as taxas de transmissão, para que a gente volte a ter uma certa normalidade. Que, ao meu ver, minha opinião pessoal, acredito que a gente ainda tem alguns anos pela frente. E é isso então, gente. Eu finalizo aqui a minha fala pedindo para que vocês reconheçam que a pandemia não acabou, que a gente ainda tem que se cuidar e muito. Se a gente pode se vacinar, então que a gente receba as 2 doses. Se for de 2 doses, por favor, voltem para tomar a segunda dose. Né, trabalhem com isso, né, com essa preocupação, avisem seus familiares para que eles façam o mesmo, porque vai ser o único jeito da gente barrar esse vírus. E complementando esta ideia, também é importante que a gente mantenha os protocolos, as medidas sanitárias, que a gente continue usando máscara, o álcool em gel para se proteger e proteger o outro. E é isso, gente. Muito obrigado e até uma próxima.